O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho. E a gente reza sempre no Salmo: dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. A misericórdia de Deus não é passageira, não é? A misericórdia de Deus é eterna, é para sempre, não é? E muitas vezes nos evangelhos, quando Jesus fala do perdão, não é? Fala de perdoar. Lembramos que Pedro perguntou: Senhor, mas quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus disse 70 vezes 7. Será que é somente 490 vezes? Não, sempre, né? 70 vezes 7 é quanto? É 490 mesmo, né? Porque eu sou ruim em matemática. Mas muito bem, né? Sempre a misericórdia de Deus se faz necessário, né? E nesse livro que vocês estão rezando, lendo, né? Meditando, o tema hoje proposto para nós, colocado para nós, é misericórdia. Sempre se faz misericórdia. Sempre é necessária a misericórdia de Deus, né? E então começa ali dizendo o texto que um professor colocou para os alunos a parábola do filho pródigo, leu para eles e pediu então que eles completassem ou dessem o outro fim à parábola, né? E as crianças então, continuando a redação, quase 50% ou 50% da turma deu um final inverso. Aquele pai não deveria receber aquele filho, e aquele filho deveria ficar com os servos e continuar como servos do seu pai. E assim a gente tem, né, o olhar humano. Nós muitas vezes percebamos isso, temos uma certa indignação. E muitas vezes, indignações que sejam justas, mas muitas vezes essas indignações podem ser pervertidas para o mal, né? Quando a gente vê, né, a violência, ou quando a gente vê a corrupção, não dá uma raiva? Hein? E o que a gente logo pensa? Nós tem que todo mundo pagar feio por isso. Tem que morrer, não é? Muitos de nós talvez podemos pensar dessa forma, né? Diante de uma injustiça, diante de uma situação, diante de alguém que cometeu um crime bárbaro, né? E que tanto nos espanta. E então, talvez o primeiro pensamento nosso, humano, é de desejar a mesma coisa para aquela pessoa. É ou não é? Ninguém é tão santo aqui, né? Que não peque por um pensamento. E às vezes, né, nós fugimos da misericórdia. O olhar de Deus sobre aquele jovem, o olhar do Pai sobre aquele jovem, não foi um olhar humano, foi um olhar justamente de misericórdia. Não foi de condenar aquele filho, né? Você esbanjou tudo, você gastou tudo, você saiu, você me deu como morto, então, né, vai lá te catar e vai morar com os servos e vai lá se virar com eles. Não. Nós vemos a atitude de um pai que ama. E isso, minha gente, para nós é muito difícil. A gente ver a realidade, a gente não julgar, e a gente não julgar com os olhares divinos é muito difícil, não é? Como disse, nenhum de nós é tão santo que tem uma misericórdia tão grande quando diante, não é, de um crime bárbaro, a gente não sinta uma raiva dentro de nós, não é? Santa Maria Gorete, ela pede que seus pais perdoem o seu assassino, né? Uma criança de 12 anos, né? No leito de morte no hospital, pede que os pais
perdoem o Alexandre, e no dia da canonização da santa, da menina, ele estava do lado do pai e da mãe da menina, não é? Rezando e pedindo a intercessão da menina. Isso é misericórdia. Quantos santos tiveram a coragem de perdoar os seus opositores, os seus inimigos, né? Quanto ainda nós precisamos trabalhar isso em nós. A misericórdia de Deus age na vida de cada um de nós. Por isso, Jesus mesmo diz: sede misericordiosos, como eu sou misericordioso, né? A misericórdia então brota do coração daquele que procura ter um olhar divino. Mas infelizmente ainda os nossos olhares são muito terrenos, muito mundanos, né? Muito baixos, e a gente não consegue olhar com o olhar de Deus. Vamos aprender nesse ano da misericórdia a olhar mais as fraquezas dos outros com o olhar divino. Tem hora que a gente é tão taxativo, não é verdade? Tem hora que a gente é tão assim, tão, né, bitolado, ou tão, né, querendo de uma forma tão cega seguir a risca das coisas, que às vezes nós deixamos a misericórdia passar adiante. Tem hora que a gente quer cobrar tanto do outro, tem hora que a gente quer, não é? E a gente esquece da misericórdia. Se alguém da igreja escorregou, qual a nossa primeira atitude? Muitas vezes condenar, muitas vezes falar mal, muitas vezes, né, condenar aquela pessoa. Se Deus não condena, minha gente, o que Deus quer? Deus quer que o pecador se converta e viva. Não quero a morte do pecador, mas que ele se arrependa, converta e viva. Além do mais, a palavra de Deus, todo o evangelho é permeado da misericórdia. Jesus não veio para buscar ou para cuidar dos sãos, como ele mesmo coloca, mas veio justamente atrás dos pecadores. Jesus não veio para os que eram seus, mas para que aqueles que recebessem a sua palavra e acreditassem na sua palavra, pudessem experimentar a sua misericórdia. Minha gente, quem eram aqueles mais fiéis a Jesus? Os pecadores. Aquelas pessoas mais tocadas pela misericórdia de Deus. Aquelas pessoas que mais sentiam a sua miséria, né, mais experimentavam a miséria da sociedade, dos seus pecados, né, de tudo aquilo que eles viviam em torno de si, e experimentavam sobretudo a misericórdia de Deus. E uma coisa é certa: quando nós experimentamos essa misericórdia, então a nossa vida muda, a nossa vida se transforma, nós nos tornamos misericordiosos como o Pai, né? Repito, os nossos olhares são muito humanos. Aprendamos um pouco a ter um olhar de misericórdia sobre os irmãos. Aprendamos um pouco a ter, né, esse olhar divino daquela pessoa da comunidade, aquela pessoa do meu grupo, aquela pessoa que a gente não tem paciência, que às vezes dá vontade de chutar o balde, aquela pessoa que eu acho que tanto me atrapalha, mas que às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando em casa. A gente não sabe o problema que aquela pessoa tem junto de si. Ao invés de condenarmos, como irmão mais velho, busquemos o olhar misericordioso do Pai. A igreja, nós, né, Deus, Jesus, não condena o pecador. Nós, a igreja, Deus, Jesus, condena o pecado. É o que o Papa Francisco disse aqui, né, nesse livro. Nós sabemos disso, não condenamos o pecador, nós temos que acolher, não é? Sim, queremos que o pecador mude de vida e não se torne mais pecador, mas, não é, nós o acolhemos, nós queremos que ele sinta, experimente essa misericórdia de Deus que nós experimentamos diariamente, não é? E assim Deus se fará presente na tua vida e na vida dessa pessoa. A igreja condena o pecado, porque deve dizer a verdade, né? E tudo que aquilo que é mentira é pecado, porque o pai da mentira é o inimigo. Assim, ao mesmo tempo, diz o Papa, ela abraça o pecador que se conhece como tal.
mulher, ninguém te condenou? Alguém tampou a pedra na mulher? Jesus condenou a mulher? Não. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Quem somos nós, minha gente, para condenar os nossos irmãos? Não é verdade? É ou não é? Às vezes a gente está na rodinha de amigos, na rodinha do nosso grupo, não é? O quanto a gente às vezes fala mal do outro. O quanto a língua coça para a gente falar mal do outro, para rir das faltas alheias, uma coisa que a gente também não tivesse pecado, né? Ter esse olhar de misericórdia e não falar mal do outro, não condenar o outro que erra. Olha, eu também posso olhar, olhemos no espelho, eu também posso errar, eu também posso escorregar, eu também posso cair, não é? Por isso a misericórdia entra aí quando a fraqueza do outro precisa não de um olhar de condenação, mas um olhar de amor, um olhar de pura misericórdia que vem do Senhor. A expressão da misericórdia, disse o Papa, é uma alegria e a festa, não é? Depois que o jovem volta para casa, o que o pai lhe faz? O que o pai? O pai deu presentes para ele, vamos lá. Deu um notebook novo, porque ele perdeu todo o notebook, não foi? Deu um PlayStation para ele ficar jogando, porque não é, ele jogou todo o dinheiro com as prostitutas, então deu um PlayStation para ele jogar, não foi? E deu um carro 0 km, não foi isso que o pai deu para o filho? O que o pai deu para o filho? Roupa nova. Deus nos investe da sua misericórdia, do seu amor. Roupa nova. O pecador, uma vez convertido, ele se torna um novo homem, uma nova mulher. Por isso, lhe dá a roupa da dignidade. Aquela roupa suja, rasgada, rota, não existe mais. Lembramos das leituras destes domingos de Páscoa. Tudo passou porque Deus, Jesus, renova todas as coisas. Deu mais o quê? Uma sandália, dignidade, né? Dignidade e prontidão para caminhar. O pecador não tem que voltar para o pecado, mas tem que fazer um outro caminho. Quando vemos nos quadros, né, dessa parábola, sempre vemos a sandália rota, não é, rasgada, surrada daquele jovem. Como estão nossas sandálias para a gente caminhar na misericórdia de Deus? Então Filipe dizia que a gente tinha que gastar as solas dos sapatos, né? Vocês lembram? Nós estamos gastando as solas dos sapatos para a misericórdia, para trazer mais pecadores à misericórdia de Jesus. Recebemos essa sandália de Deus, não é? A sandália da humildade, da prontidão, do serviço. Eu que amo tanto a igreja, que escuta a palavra, que recebo a comunhão, não é? Como tem sido o meu trabalho de evangelização frente à misericórdia de Deus, tem acolhido as pessoas. E o Papa trata desse tema de acolher as pessoas, de uma igreja que tem que sair, não é? De uma igreja que tem que ir em busca daquele que precisa dessa misericórdia. Às vezes nos contentamos, e é muito bom a gente se contentar com a igreja cheia, né? Então a gente vê essa quadra aqui lotada, a gente fica muito feliz, né? E se cada um de nós vermos a nossa igreja, né, cada um na sua paróquia, vai ficar muito feliz porque a igreja está cheia. Não nos iludamos. Quanta gente lá fora está precisando de nós. Quanta gente lá fora está precisando de conhecer essa misericórdia. E olha, minha gente, tem tanta gente indiferente. Tem tanta gente que não tem ou conhecimento ou não tem a mínima vontade de conhecer a misericórdia de Deus. E nós muitas vezes nos acomodamos porque achamos que a igreja está cheia, não é? Assim o Papa nos convida a ir
a sair do nosso meio e ir em busca desse. Jesus, no domingo do Bom Pastor, vai atrás da ovelha que se perdeu com a sua misericórdia. Assim, abraçando essa proposta do Papa, nós faremos festa. E sinal de festa é sinal de alegria. Quem experimenta a misericórdia de Deus não pode estar triste. Tem alguém triste aqui? Tem ou não tem? Quem está triste, levanta a mão. Quem está feliz, levanta a mão. Muito bem. Quem experimenta a misericórdia de Deus não pode ser um cristão triste, não é? Por quê? Porque nós temos que irradiar essa misericórdia, essa alegria que vem dele. Como que nós vamos evangelizar as pessoas com o rosto triste? Papa Francisco fala, não é? Que nós não podemos ser cristãos com cara de sexta-feira santa, com cara de velório. Sim, na dor, no sofrimento que nós temos diariamente, isso é para todo mundo, mas a alegria de pertencer a Jesus, a alegria de ter a sua misericórdia diária na nossa vida, vai nos levar adiante, a superar a tristeza, superar a tribulação, e a gente então anunciar que a sua misericórdia é eterna, é infinita, e que Deus não vai deixar faltar nada na vida da gente, porque Ele vai nos dar tudo. Quem tem Deus tem tudo, nos disse Santa Teresa d'Ávila. Quem a Deus tem, nada falta, porque Deus é tudo na nossa vida. Dessa forma, exatamente porque existe o pecado no mundo, continua o Papa, exatamente porque a nossa natureza humana está ferida pelo pecado original, Deus, que entregou o seu Filho por nós, só poderia revelar-se como misericórdia, né? Minha gente, não precisa da gente ir muito longe, né? Às vezes um vizinho nosso precisa de acolher a misericórdia de Deus. Alguém aqui é da pastoral do batismo? Tem muita gente que precisa de misericórdia, não tem? Tem hora que não dá raiva na pastoral do batismo e a gente tem que acolher aquele padrinho, aquela madrinha que não tem tanta noção, e a gente tem que ter misericórdia e paciência. Enfim, é acolher pela misericórdia aqueles que precisam de ter esse contato com Deus. Na nossa casa tem gente que precisa de misericórdia? Tem, gente. Muito ou pouca? Tem hora que a gente fala assim, misericórdia, Senhor, é porque a coisa está feia, né? E nós estamos sendo misericordiosos. Costumo dizer na paróquia, o lugar mais difícil da gente evangelizar é onde? Dentro da nossa casa. Nós temos misericórdia com tanta gente fora, e dentro de casa muitas vezes não temos a misericórdia. É justamente por causa do pecado que Deus nos dá o seu Filho como misericórdia, para que o pecado então possa ser sanado por essa misericórdia. E nenhum pecado então humano, por mais grave que seja, pode prevalecer sobre a misericórdia de Deus. Alguém duvida disso? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. A misericórdia de Deus supera tudo. Onde foi grande o pecado, muito maior foi a graça. Onde grande foi o pecado, aí superabundou a graça. E a graça se manifesta de forma inigualável na misericórdia de Deus, que do alto da cruz derrama para nós sangue e água, batismo e eucaristia, que nos alimentam, que nos dão a vida da graça e que sustentam a nossa caminhada cristã. Então essa misericórdia será sempre manifestada pela nossa vida diária, não é? Pela nossa ação, pelo nosso testemunho, pelas atividades que a gente se realiza no grupo, no movimento, no concílio, na igreja, não é? Nós somos mensageiros dessa misericórdia de Deus. O nosso pecado torna-se então, aqui coloca o Papa, como uma joia. Olha só o que o Papa diz. O nosso pecado torna-se então como uma joia que podemos lhe dar de presente para que Deus tenha a alegria de nos perdoar.
Deus vai se contentar somente em nos perdoar, como que, não é? Nós damos uma joia. O pecado não é joia, o pecado é um esterco, não é? Mas aqui ele coloca nesse sentido, como que nós lhe oferecemos alguma coisa para ele nos dar algo muito maior e muito maior, que é a sua misericórdia infinita. Na nossa miséria, Deus nos transforma em misericórdia infinita. No nosso pecado, Deus nos transforma, né, em pessoas que foram tocadas por essa misericórdia do Senhor. Acompanhando o Senhor, então a igreja é chamada a transmitir a sua misericórdia a todos os que reconhecem pecadores. Em primeiro lugar, a nós mesmos, né? E essa é a missão da igreja, não é? Repito, não passemos este ano da misericórdia sem antes experimentarmos primeiro a sua infinita misericórdia. Que façamos uma excelente confissão, que tenhamos um excelente arrependimento de nossos pecados e uma firme decisão de sermos cristãos renovados, de sermos cristãos novos, de sermos cristãos que com coragem possam exclamar para um mundo tão descrente que Deus nos ama e que a sua misericórdia não se esgota, e quantas vezes for necessário, nós receberemos essa misericórdia de Deus. A igreja não está no mundo para condenar, mas para permitir o encontro com aquele amor visceral que é a misericórdia de Deus. Amor visceral, vem de dentro, vem do coração, vem das vísceras, das entranhas de Deus, para nos amar sem esperar nada em troca. Um amor incondicional, um amor que não quer retribuição, que não quer nada em troca, mas um amor doação, um amor total que Ele tem por nós. Minha gente, por que a gente perde tanto tempo, não é? Por que a gente que caminha na igreja, a gente não experimenta essa misericórdia de Deus de forma total? Muitas vezes, repito, ficamos presos a moldes, ficamos presos a regras, ficamos presos a coisas que não são tão essenciais e deixamos muitas vezes passar aquilo que é essencial na nossa vida. Quantas vezes Jesus critica os fariseus? Quantas vezes Jesus condena aqueles que conheciam a lei, que conheciam a palavra, não é? Mas não conheciam o amor misericordioso de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo? Quantas vezes nós condenamos e nós batemos no peito para que, não é? Pedindo perdão a Deus, quantas vezes nós condenamos ou julgamos porque achamos que estamos ou que somos melhores e não acolhemos a misericórdia de Deus? Quantas vezes não abrimos o nosso coração para que essa misericórdia possa expandir em nós como dom de alegria e de festa no nosso coração? Às vezes somos muito fechados. Às vezes Deus quer agir, mas a gente não permite porque o nosso coração se torna fechado. Às vezes a gente já apanhou tanto na vida, a gente já passou por tanta tribulação, tanta coisa, não é? Que vai nos calejando, e que às vezes a gente se torna um muro, não é? Ou a gente se torna uma capa. E é preciso então se abrir para experimentar essa misericórdia de Deus. Reconheçamos que Deus nos ama. Deus te ama, cursilista. E é isso que você tem que passar para os futuros cursilistas. O amor de Deus de forma concreta. E esse amor de forma concreta é Jesus. É uma pessoa que me ama de uma forma, não é, gigantesca, ou de uma forma infinita. O seu amor não tem fim. A sua misericórdia então não se esgota. E o Papa então termina dizendo, não é, que a igreja deve ser um hospital de campanha, não é? Um hospital para pessoas que estão na guerra. Um hospital que para pessoas, por exemplo, para os refugiados. A igreja deve curar essas pessoas mais urgentes da sua misericórdia, não é? O hospital de campanha, por exemplo, ele monta aqui, desmonta ali, vai de cá para lá e passa para lá, não é? Onde se há necessidade, então, não é? Ali se faz a presença daquele hospital. Onde está a nossa presença?
Onde está a tua presença? Às vezes o teu padre te coloca numa missão, aí vai lá para o Corocochó, não é fazer missão. Você vai. Você se empolga com o trabalho da igreja. Você se lança ao trabalho da igreja. Eu estou aqui no meu cantinho, no meu cursilinho, no meu grupinho, não é? Não quero ir adiante, não. Esse padre está inventando demais, né? Esse padre está me dando muito serviço. Meu Deus, mas vem esse padre com essa ideia, né? E a gente, nós estamos na igreja para trabalhar. Como esse hospital de campanha, que as pessoas têm que se lançar e ali curar, e ali sanar, e ali fazer curativos, e ali... Nós somos a igreja de hoje. E nós então temos que estar dispostos, uma vez reconhecidos pela misericórdia de Deus, também ir adiante. Deus espera de nós. A igreja deve sair das quatro paredes e deve ir onde as pessoas estão. O Papa Francisco diz muito, nas periferias, naquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, naquelas pessoas que não têm contato nenhum dessa misericórdia. E se a gente andar por aí, quanta gente indiferente à misericórdia de Deus. Enfim, a igreja tem que ter uma característica de estar onde se combate, né? Onde se combate, a igreja se faz necessária. Onde há combate humano, combate espiritual, combate de qualquer forma, nós, igreja, devemos estar presentes. A igreja se faz então uma estrutura móvel de primeiros socorros, de pronto atendimento, para evitar que os combatentes então venham a morrer. Ali se pratica a medicina de urgência. Achei fantástico isso. Ali se pratica a medicina de urgência. Vamos repetir? Ali se pratica a medicina de urgência, o primeiro socorro. Vamos deixar aqueles irmãos morrerem? É nossa missão. É missão nossa que abraçamos a misericórdia de Deus, que temos essa experiência da misericórdia de Deus. Você, querido cursilista, que está se preparando para o cursilho, reze pelas pessoas que vão passar por lá, né? Talvez você tenha um certo conhecimento na sua paróquia da pessoa que você vai conhecer, não é? Mas talvez não. A gente conhece o externo, o exterior das pessoas. Mas quantos poderão estar lá dentro para receber em plenitude a misericórdia de Deus? Abracem a obra do cursilho. Não somente na época, não é? Na época a gente vê movimento, alvoroço, tudo mais, e depois esfria. Não esfria o teu coração. Se a misericórdia de Deus te abraçou, então você não deve esfriar teu coração. Trabalhe por um cursilho que não só tenha somente cursilistas, que tenham cristãos e pessoas que acolheram a misericórdia de Deus. Levantemos não a bandeira somente do grupo ou do movimento, mas a bandeira do amor de Jesus Cristo. E essa bandeira, repetindo, terminando com o Papa, não deve estar somente no lugar seguro, deve estar no lugar de conflito, a começar da minha casa, do meu vizinho e até aquela pessoa lá longe que precisa da misericórdia de Deus. Um dia, não para a gente ficar com medo, Deus vai nos cobrar. Quais foram os teus frutos? Quais foram as obras de misericórdia que você praticou na tua vida? Para aqueles que praticaram, nosso Senhor vai dizer: vinde bendito de meu Pai, para o lugar que vos foi preparado. Já pensou? Nós que vivemos uma vida na igreja e que não produzimos obras de misericórdia, que vergonha para nós. Jesus perguntar para nós: o que vocês produziram? E nós não apresentarmos nada para o Senhor, e então dizer para nós: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, né? É missão nossa evangelizar e levar a misericórdia de Deus até os confins da terra.
como nós estamos celebrando no mistério pascal. Que cada um então abrace com convicção, né, a sua missão de ser um discípulo missionário e de levar adiante a misericórdia de Deus que nunca se esgota na nossa vida. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Jesus manso e humilde de coração é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho sua misericórdia. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.